pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós falaremos sobre o imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. Os dois se coadunam, porque o que vai provocar a Primeira Guerra Mundial, essas disputas imperialistas do século XIX apontavam para uma guerra em proporções enormes, principalmente na Europa. Comecemos pelo imperialismo. O imperialismo, também chamado de neocolonialismo, ele surge ali no século XIX, né? Ele nada mais é do que o domínio, direto ou indireto, de grandes áreas, vastas áreas do planeta, por parte de nações industrializadas. Só que tem diferença com aquela colonização lá do século XV, do século XVIII, porque aqui eles estão já na era industrial, não há um interesse de só estabelecer colônias diretas ou com bens agrícolas liderando, como especiarias, ouro e prata. Aqui você tem uma teia mais complexa de capitalismo global ligado à Revolução Industrial, que essa Revolução Industrial precisa de matérias-primas, como metal, como ferro, carvão mineral, e principalmente aí no final do século XIX de combustíveis, destaque especial para o petróleo. Então, essa é uma definição clássica, né? Esse domínio do mundo entre as grandes nações, principalmente europeias, mas também nações orientais. Você tem aí nesse bojo a Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha e Itália, que vão surgir ali em 1870, a Alemanha com a unificação alemã, e a Itália em 1871. Temos também o Japão e os Estados Unidos disputando ali no século XIX a hegemonia sobre o Oceano Pacífico, né? Várias regiões ali disputadas pelo Japão e os Estados Unidos, onde vai ocorrer os domínios imperialistas. Vão ocorrer principalmente na África e na Ásia, que é chamado de neocolonialismo. E na América, no caso da América Latina, vai ter uma forte presença yankee, como ficam conhecidos os norte-americanos dos Estados Unidos, sobre os países da América Latina. O que é que está por trás, como eu vinha falando anteriormente? Você tem aí alguns aspectos econômicos para entender essa teia de interesses globais. Um dos primeiros é a busca por matéria-prima. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O primeiro ciclo da borracha na Amazônia brasileira. Ali por volta de 1870, os norte-americanos, os europeus, eles estavam precisando de borracha com o advento do automóvel, a fabricação de pneus e principalmente com o descobrimento do método de vulcanização por Charles Goodyear. Então a borracha fica mais resistente. Então, um local que tinha borracha em fartura e in natura era aqui na região amazônica. Então, eles vão explorar o látex, a seringueira, a planta de fazer seringas hospitalares, como matéria-prima para fabricar pneus de automóveis. E nessa busca por matéria-prima vai surgir a cidade de Porto Velho, como eu já falei anteriormente em outros momentos, como canteiro de obra de uma construção de uma ferrovia. Então o mundo todo, até a região, dentro de uma selva se fez uma ferrovia. Então o mundo todo estava muito interligado nessa lógica imperialista global. Tem também outro aspecto do imperialismo, que era a conquista de mercados consumidores. Eu agora não só exploro economicamente e tirando matérias-primas ou a mão de obra barata, mas também essas mesmas pessoas dessas nações que estão sendo exploradas vão consumir os produtos que eu estou fabricando em larga escala, que é chamado de mercado consumidor. Vamos ter as fontes energéticas, como eu falei, porque já se descobre o petróleo como uma fonte energética das mais importantes. Até hoje o petróleo provoca muitas controvérsias e guerras entre nações. A acomodação de excedentes populacionais de países europeus, que vão se espalhar aí pelo mundo, né? Você pega a Índia, tem uma grande colonização inglesa,
Então você vai ter muitos ingleses naquela região, na África do Sul também, enfim. Estruturas de bases estratégicas, quer dizer, para me neutralizar a concorrência, tem lugares, às vezes, no globo que nem tem tanto valor econômico aí no século XIX, mas tem um valor geopolítico estratégico, né? De eu me posicionar ali como num jogo de xadrez mesmo. Tem uma diferença gritante em relação àquela colonização do século XV. É que naquela época a justificativa utilizada era o cristianismo. A ideia de levar a cultura cristã, a catequese para os pagãos, para as almas perdidas. Aqui, a religião não tem mais esse lugar, porque já tínhamos tido o iluminismo no século XVIII, que rompe com essa visão aí entre religião e ciência. Aqui, o grande algoz na justificativa ideológica vai passar da religião para o pensamento científico. Se na era moderna o cristianismo foi usado em larga escala para justificar a colonização, o domínio e até mesmo o extermínio de povos e culturas dá lugar à ciência. Isso vai ser chamado de missão civilizatória. Um pensamento muito em voga era o positivismo, né? Positivismo, a ideia de progresso e desenvolvimento levaria a um benfazejo à humanidade. Então, quanto mais progresso, quanto mais desenvolvimento, melhor seria para todos os povos do mundo. Claro que isso é uma justificativa aí à missão civilizatória. Esse discurso era perigoso, porque por trás desse pensamento desenvolvimentista e dessa ideia de progresso estava a ideia de dominar outros povos. O filósofo inglês Herbert Spencer, ele criou a teoria que ficou conhecida como darwinismo social, mesmo a ideia de evolução social dele ser anterior à de Darwin, das espécies. Essa teoria, ele defendia que haviam raças superiores e raças inferiores. Hoje, obviamente, isso não é mais aceito cientificamente, porque essa visão de raça superior e raça inferior tem um nome, racismo. Inclusive, no Brasil, nas leis brasileiras, é taxado como crime, em muitos países do mundo afora. Dentro dessa lógica, outro pensador, Francis Galton, ele criou uma teoria chamada de eugenia. O que era a eugenia? Ele acreditava que poderíamos fazer um melhoramento genético da humanidade pela qualidade racial, tanto no aspecto físico como no aspecto mental. A ideia de criar raças puras. Isso era uma ideia positivista, a eugenia, que foi tido como ciência durante um bom tempo, ali até o início do século XX. Naquele processo de branqueamento do Brasil na Primeira República, chamando imigrantes europeus, estava por trás essa ideia eugenística. A eugenista foi, inclusive, muito utilizada por Adolf Hitler na Alemanha nazista. Ele não criou a eugenia, ele se apropria dela, né? Principalmente contra os judeus. Obviamente que esses pensamentos eram pensamentos preconceituosos e racistas, que ainda persistem num processo estrutural de longa duração na história em nossa contemporaneidade. Movimentos como a supremacia branca, né, como a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que existe até hoje, que surgiu ali no século XIX, desse pensamento de eugenia. E este era um dos argumentos utilizado pelos europeus, a dominação do mundo ao longo do século XIX. As grandes potências europeias, então, começam praticamente dividindo o mundo entre si. Na Ásia havia um maior domínio inglês, principalmente na Índia e na China, né? O continente africano foi praticamente dividido. Foi um momento delicado na história mundial, porque essas grandes potências bélicas europeias, elas culminariam na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, apesar de ter esse nome antes, porque não tinha tido a Segunda ainda, isso é anacronismo. Ela ficou conhecida como a Grande Guerra, mas ela aconteceu principalmente na Europa. A Europa se destruiu com essa guerra por causa de interesses imperialistas, e isso deu um norte para que os americanos crescessem como potência, porque a Europa se destruiu. Além dessas potências estarem se envolvendo em conflitos localizados ali no final do século XIX, dentro da Europa, vivia-se também um ultranacionalismo, como eu falei, principalmente após a unificação da Alemanha e da Itália.
E os patriotismos e os nacionalismos são uma coisa muito perigosa quando usado politicamente. A história mostra isso. Os patriotismos e os nacionalismos costumam surgir em contraposição ao outro, a um inimigo que geralmente é criado ideologicamente, e aí você justifica algumas atrocidades históricas, inclusive são muito justificadas por essa ideia de patriotismo e nacionalismo. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda, está muito atrelado a isso também, né? No caso da América, o imperialismo dos Estados Unidos, ele se baseava no seguinte: os alvos bélicos eram a América Central e a Ásia, mas principalmente as ilhas do Oceano Pacífico. Havia uma política que ficou conhecida como política do Big Stick, quer dizer, do grande porrete. Dizia-se, vá se negociar. Inclusive o Roosevelt era um dos que defendia isso, o presidente Roosevelt. Não o Franklin Delano Roosevelt, o da Segunda Guerra, o Theodore Roosevelt, que os Estados Unidos tiveram dois Roosevelt presidentes. Esse Theodore Roosevelt, inclusive, foi amigo do Marechal Rondon, esteve em Rondônia no início do século XX, entre uma eleição e outra lá, ele foi presidente 2 vezes dos Estados Unidos, e é o nome dele que batiza um rio em Rondônia, o Rio Roosevelt. Né? Roosevelt dizia que você negocia com uma caneta na mão e com um porrete na outra. Quer dizer, se alguns países da América Latina não cedessem, você fazia uma intervenção militar. É muito sintomático a gente pensar no caso do Panamá, por exemplo. Os americanos tinham interesse ali em abrir um canal no Panamá, que foi construído ali no final, para início do século XX, do 19 para o 20, que era um canal que os americanos não tivessem que contornar toda a América para chegar ao comércio asiático. Então eles tinham uma ideia de abrir um canal ali. O Panamá, para vocês terem uma ideia, pertencia à Colômbia. Foi criado vários atritos ali na região do Panamá com a Colômbia, até que os americanos influenciam muito isso. O Panamá se torna independente da Colômbia, com apoio americano. Os americanos constroem um canal, que esse canal fica geopoliticamente sob domínio dos americanos até os dias atuais, né? Então tem esses lances aí no imperialismo do Big Stick. Tinha também outra coisa, os americanos defendiam a ideia de destino manifesto. Eles diziam que era uma coisa sagrada, e era um dos poucos que usavam ainda essas justificativas bíblicas, dizia que eles eram um povo escolhido para dominar a América, e tinha um lema na época, dizia, a América para os americanos. Por trás subentenda, a América para os americanos dos Estados Unidos da América do Norte. Então, outro caso interessante é Cuba. Cuba, em 1898, com o auxílio na Guerra da Independência contra a Espanha dos Estados Unidos, teve um apoio ali. Mas depois Cuba também vai ser explorado como uma semicolônia ali americana durante muito tempo. Tem também a anexação das Filipinas e de Porto Rico, né, com algumas indenizações. A emenda Plant na Constituição cubana, que dava direito aos norte-americanos dos Estados Unidos de intervenção direta na ilha. Então você tem aí um quadro geopolítico bem montado. Os americanos não encontraram grandes resistências na América Latina. O grande rival americano era mais ali nas ilhas do Oceano Pacífico, os japoneses, que também eram uma potência imperialista. Os japoneses invadem a China, inclusive. Os japoneses eram uma grande potência bélica aí. E as consequências do neocolonialismo ou do imperialismo ali foram o seguinte: a desestruturação de sistemas produtivos locais, porque muitas regiões do globo terrestre, muitas regiões do mundo tiveram que abrir mão de suas culturas, seja agrícola, ou, enfim, as suas culturas econômicas locais, para atender um mercado que não era deles, um mercado internacional. Nesses locais, durante o imperialismo, que tiveram que mudar suas economias para esse mercado internacional, ocorreram fomes endêmicas, misérias crônicas, submissão econômica às regiões dominantes, houve agravamento de conflitos regionais, desenvolvimento de nações industrializadas. Você pode ter uma metáfora aí, que essas nações industrializadas, no caso, por exemplo, dos europeus, que são países que não eram tão grandes, com os Estados Unidos, ali Rússia, Japão, esses países imperialistas, eles estavam sugando literalmente o planeta, seja ecologicamente, seja economicamente.
nessas disputas imperialistas. E essas disputas imperialistas vão provocar, entre as grandes potências, a Primeira Guerra Mundial, porque eles estão disputando o mundo, então chega um momento que eles entram em atrito entre eles. E aí a gente entra no nosso segundo assunto, que é a Primeira Guerra Mundial. Veja bem, já ali no século XIX, final do século XIX, já estava formada algumas alianças, e no início do século XX, ali de 1890 a 1905, você já tinha algumas guerras localizadas, né? Então você tem formação de alianças militares antagônicas. A ideia é assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então você tem montado aí dois blocos bem distintos. A Tríplice Aliança, que tem a Alemanha, a Áustria e a Itália. Ao longo da guerra isso vai sofrer mudança, né? Vão receber apoio do Império Turco Otomano, da Bulgária, etc. A Tríplice Entente, por sua vez, tem a Inglaterra, a França, a Rússia. Ao longo da guerra vai ter o apoio dos Estados Unidos, do Brasil, entre outros países, a Tríplice Entente, né? Então, as causas da Primeira Guerra Mundial foram, de fato, essas disputas imperialistas. Esses países vão guerrear entre si. Agora, o que alguns historiadores chamam de estopim ou causa imediata, e eu brinco, eu costumo dizer assim, lembra aqueles forróis antigos lá no sertão do Nordeste, quando tinha no tempo lá dos cangaceiros, daquela coisa de antigamente, da honra, lavar honra no sangue, tinha cara que ia pro forró só caçar briga, né? Se alguém pisar no meu pé, eu vou sacar minha arma e vou atirar nele só para ver o pipoco acontecer. Pois bem, o mundo já estava numa situação bem... O mundo que eu digo aí, a Europa, os países europeus estavam numa situação bem armada. Inclusive teve um período chamado de paz armada, todo mundo se armando até os dentes, a Revolução Industrial fabricando armas, e faltava uma faísca para essa guerra começar. A causa imediata, a gota d'água, foi exatamente o assassinato do herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, que é uma região complexa política e geopoliticamente até hoje. Em 1914, um ativista, um jovem estudante, né, mata o Francisco Ferdinando, ele desfilava num carro aberto e ativa essas alianças militares. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o início da Primeira Guerra Mundial provocada pelo assassinato do herdeiro do Império Austríaco, o Francisco Ferdinando. Aí inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial inicia-se, é uma guerra essencialmente europeia. Ela envolve ali o norte da África um pouco, mas ela acontece muito mais na Europa. A Primeira Guerra Mundial, ela se dividiu em 3 fases. A primeira fase, em 1914, chamada de Guerra de Movimento. A segunda fase, de 1915 a 1918, chamada de Guerra de Trincheiras. E a última e terceira fase, caracterizada pela saída da Rússia do conflito e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Veja bem, quando uma guerra começa, todos os lados acham que vai ser uma coisa rápida e que vai subjugar o outro rapidamente. Foi assim na segunda também. Mas nunca é assim. A Primeira Guerra Mundial surgiu em 1914 como uma guerra de movimentos. Os países preparando suas armas, se movimentando uns de frente para os outros. Chega um momento que em 1915 não dá mais para ninguém avançar. Está praticamente todo mundo o máximo que poderia alcançar, porque eles eram países parelhos. Esses países eram blocos que tinham quase o mesmo poder beligerante. Então, estava bem equilibrada a disputa. Então, eles vão criar a Guerra de Trincheira, que é uma das fases mais obscuras da história da humanidade. Eles cavam trincheiras, buracos pelo chão, cercam com sacos de arame farpado e avançam contra o inimigo, conquistando metro a metro, palmo a palmo. Muitos morriam dentro dessas trincheiras de frio, no meio da lama, sem dar sequer um tiro. A terceira fase é quando a Rússia tem uma questão interna. O czar russo, a Rússia ainda vivia no regime
semi-feudal, com um rei quase que absolutista, que era o czar, e vai ter uma revolução dentro da Rússia, liderado por Lenin, Trotsky e Stalin. Essa revolução ficou conhecida como Revolução Bolchevique, era de tendências socialistas e implantam uma ideia de socialismo político dentro da Rússia, né, que vai depois passar a se chamar União Soviética, e diante desse conflito interno dentro da Rússia, eles saem da guerra em 1917. Os Estados Unidos vão entrar na Primeira Guerra Mundial preocupado, entre outras coisas, com os empréstimos e as dívidas contraídas pelos países da Tríplice Entente. Entenda-se aí principalmente a Inglaterra, a França e a Itália. Bem pelo fato de alguns navios norte-americanos terem sido afundados por navios alemães. Essas duas alterações ocorreram na Tríplice Entente, né, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Essa entrada americana, os americanos não interviam muito fora do continente americano, porque eles ainda não eram uma grande potência. Muito cuidado com os anacronismos. As grandes potências mesmo aí eram Inglaterra, França, Alemanha, enfim. Os Estados Unidos eram uma potência, mas como no contexto da Primeira Guerra Mundial a Europa se destrói, os americanos saem grande dela, saem fortalecidos. E em 1918 a Tríplice Entente vence a guerra. Quando a gente vai falar de consequências da Primeira Guerra Mundial, eu já adianto uma bem clara, a segunda. Veja, entre as consequências nós temos aproximadamente 13 milhões de mortos, a ascensão dos Estados Unidos da maior potência mundial, e o grande problema foi o Tratado de Versalhes. Em 1919, o Tratado de Versalhes, ou a Paz dos Vencedores, tem esse nome porque foi assinado num castelo de Versalhes, na França. Essa Paz dos Vencedores culpava a Alemanha pela guerra. A Alemanha devolveu para a França uma região de Alsácia-Lorena, que era uma região de disputa geopolítica entre França e Alemanha. Isso, na Segunda Guerra, Hitler vai invadir a França por causa dessa questão aí de Alsácia-Lorena e vai até Paris. A Alemanha perde todas as suas colônias pelo mundo, perde um sétimo de seu território para outros países, é obrigada a pagar uma indenização aos vencedores que ela nunca conseguiu pagar, tem seu exército limitado em 100 mil homens e a proibição de fabricar navios de guerra, né? Uma crise econômica sem precedente cai sobre a Alemanha e fica um sentimento de revanchismo dos alemães, principalmente de um cabo de guerra, que lutou, um soldado baixo, que o máximo que o Hitler chegou no exército alemão, aí tinha lutado a Primeira Guerra, foi a cabo. E o Hitler sai revoltado da derrota alemã. E esse Tratado de Versalhes, que meio que humilha a Alemanha, vai ser uma das consequências que vai provocar a Segunda Guerra Mundial quando Hitler chegar ao poder na Alemanha. Tanto é que a diferença de tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou muito tempo sem uma guerra dessas proporções, e logo ali em 1939 vamos ter outra. A Primeira Guerra Mundial acaba em 18 e em 1939 já começa a Segunda. Ninguém no mundo queria a Segunda, apenas o Adolf Hitler, como uma forma de vingança também, que veremos em detalhe depois, mas aí já é assunto para outra aula, não é? E antes que eu esqueça, aí é formado a Liga das Nações, né? Sem a participação dos Estados Unidos, da Rússia nem da Alemanha. A Liga das Nações é o que depois da Segunda Guerra Mundial vai dar origem à ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas já são assuntos, como eu disse, para a próxima aula. Paramos por aqui e até um próximo encontro. Abraço a todos.